Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar de um assunto interessante que é a espondilite anquilosante. Nós estamos fazendo esse programa aqui a pedido, de um ouvinte. E nós vamos falar um pouco tecnicamente, mas também vamos falar em palavras simples, O sintoma mais frequente da espondilite anquilosante é a dor lombar inflamatória. Mas a doença pode começar nas articulações periféricas, por exemplo, nas mãos, nos pés, especialmente em crianças e mulheres, ocorrendo raramente, às vezes, inflamação dos olhos, que é a iridociclite, uma rinite, uma irite, uma uveíte, uma inflamação dos olhos. Outros sinais e sintomas precoces são a diminuição da expensão torácica, a pessoa não consegue respirar bem, pelo envolvimento das costelas e das vértebras, difuso, pode dar uma febre baixa, uma fadiga, uma falta de apetite, uma perda de peso e até anemia. A espondilite anquilosante é 3 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres e geralmente se inicia entre 20 e 40 anos, mais ou menos. É de 10 a 20 vezes mais comum em parentes de primeiro grau com espondilite anquilosante que na população geral. E a gente vê que aparece um antígeno leucocitário, o HLA B27, existe em 90% dos pacientes com espondilite anquilosante. É uma coisa que a gente pede já quando tem a suspeita de espondilite anquilosante. A maioria dos pacientes de espondilite anquilosante tem comprometimento predominantemente axial, no eixo da coluna. Então a gente classifica a espondilite como aquela axial, que atinge a coluna, que é a mais frequente, tem predominantemente esse comportamento, esse comprometimento axial, e a gente faz o raio-x e vê ali também inflamações nas articulações sacroiliacas, não só na coluna. A espondilite anquilosante não radiológica, que a gente faz o exame e não acha alterações, é semelhante a essa outra axial, mas sem resultado radiológico típico, de inflamação na sacroiliaca. E a espondilite periférica, que é aquela que atinge predominante as articulações periféricas. A lombalgia, com frequência à noite, aquela dor noturna, e de intensidade variável, eventualmente torna-se recidivante. Pode desenvolver uma rigidez, a pessoa levanta com o corpo duro, que tipicamente é reduzida pela atividade. Ele levanta muito duro, com a coluna dura, não consegue movimentar direito, mas passa um pouco e vai melhorando. E porque dá um espasmo também na musculatura da coluna. Uma postura fixa e curvada alivia a dor, então a pessoa fica mais naquela postura curvada, por causa dos espasmos musculares. Assim, a pessoa fica nessa cifose, que a gente chama, pode desenvolver uma artrite grave do quadril, algumas pessoas desenvolvem. Nas fases mais avançadas, o paciente tem aquela cifose acentuada, fica bastante inclinado para frente. Também ele vai tendo um comprometimento da função pulmonar, fica meio rígido para respirar, a capacidade respiratória diminui, e ele acaba tendo dificuldade, às vezes, até para dormir. Pode haver envolvimento deformante das articulações periféricas, às vezes envolvendo os dedos, por exemplo. Pode, inclusive, o tendão do calcâneo, o tendão patelar do joelho também podem ser envolvidos. As manifestações sistêmicas da espondilite anquilosante ocorrem em mais ou menos 1/3 dos pacientes. Então nós temos inflamação no olho, a uveíte anterior aguda, recidivante. É comum e normalmente responde à terapia local através de colírios. Menos comumente, essa uveíte pode se tornar protraída o suficiente para prejudicar a visão. Sinais neurológicos ocasionalmente são resultante de radiculite ou ciatalgia. Então a coluna inflama muito, começa a comprimir os nervos e a pessoa então começa a ter sinais de dor irradiada para os membros inferiores, compressão, por fratura ou mesmo subluxação da vértebra, dando assim aquela dor irradiada para as pernas. As manifestações cardiovasculares podem incluir insuficiência cardíaca, quando a espondilite é uma doença
de tipo autoimune, né? Agride às vezes a aorta, dando ortite, pode dar angina, pode dar uma pericardite em volta do coração, anormalidades da condução cardíaca, por exemplo, defeitos da condução, né? Dispneia, quando agride o pulmão, tosse, até sangramento, a pessoa escarrar sangue, às vezes pode até resultar em fibrose pulmonar, né? Bom, como é que a gente faz o diagnóstico de espondilite? A radiografia é o primeiro método, né? A radiografia da coluna lombosacra, da articulação sacroiliaca, que são os lugares mais atingidos. A gente faz também exame de sangue, né? Tem vários exames que a gente faz, inclusive esse antígeno-leucocitário humano, HLA-B27, que está presente em 90% das pessoas com espondilite, né? E a gente faz também a ressonância magnética da pelve em alguns pacientes para confirmar as alterações. Deve suspeitar de espondilite anquilosante em pacientes, particularmente homens jovens, com dor lombar noturna e já com o corpo cifótico inclinado para frente, diminuição da expansão torácica, respira mal às vezes, uma tendinite do calcanhar e até do joelho, e essa uveíte anterior, às vezes com inflamação no olho, na úvea, inexplicável. Parente em primeiro grau com espondilite anquilosante deve aumentar a suspeita, se já tiver na família, né? A espondilite anquilosante é caracterizada por surtos leves e moderados de inflamação ativa, alternando com períodos de pouca ou nenhuma inflamação. A pessoa passa um tempo bom, um tempo ruim. O tratamento adequado resulta em pacientes com pouca ou nenhuma incapacidade. Tem que começar a tratar cedo, né? E com a vida produtiva, apesar da rigidez da coluna lombar, que ela dá uma rigidez, a pessoa fica meio dura, meio enrijecida. Ocasionalmente, o curso da doença é grave e progressivo, resultando em deformidades pronunciadas e incapacitantes, né? Então nós usamos tratamento anti-inflamatório, que são os anti-inflamatórios não hormonais, né? A sulfasalazina, que é um remédio que pode ser usado como anti-inflamatório, o metrexato, né? Os antagonistas de necrose tumoral, e uma série de substâncias que podem diminuir a progressão da espondilite, né? Exercícios, suportes, né? Fazer uma fisioterapia muitas vezes é necessário, né? Porque a pessoa pode ficar com a mobilidade reduzida. Então o objetivo do tratamento é exatamente aliviar a dor, né? Manter a amplitude articular de movimento e prevenir a lesão orgânica, né? Quando tem lesão de olho, lesão de coração, da aorta, né? Como a doença pode causar fibrose pulmonar, o cigarro é contraindicado. Quem tem espondilite não deve fumar, né? Os anti-inflamatórios não hormonais, tipo diclofenac e outros, reduzem a dor, diminuem a inflamação articular, o espasmo muscular, aumentando a amplitude dos movimentos, o que facilita o exercício e evita contraturas. A maioria dos anti-inflamatórios não hormonais funciona bem para a espondilite. Nós temos, a dose diária deve ser mais baixa possível, mas às vezes precisa de doses maiores, né? A eliminação do uso de determinadas substâncias deve ser tentada lentamente. Se a pessoa não precisar mais do anti-inflamatório, vai tirando, né? Se houver uma melhora progressiva, às vezes não precisa tomar direto por vários meses. E nós temos a sulfasalazina, que pode ajudar a reduzir os sintomas articulares, né? Muito bom. Os antagonistas de necrose tumoral, né? O infliximab e outros, funcionam bem. Os corticoides sistema imunossupressores, a maioria dos remédios antirreumáticos modificadores da doença, eles geralmente os corticoides sistêmicos não demonstram nenhum benefício, embora possa servir para infiltrações das articulações, né? Mas a gente não usa corticoide sistêmico de um modo geral, né? Para a postura e movimentos articulares adequados, exercícios diários, né? Medidas de apoio, por exemplo, treinamento postural, exercício terapêutico, são vitais a fim de fortalecer os grupos musculares que se opõem à direção da deformidade, né? A pessoa tem que ter uma fisioterapia adequada, né? O movimento da parede torácica pode ser restrito, o cigarro que limita a função pulmonar deve ser contraindicado, como eu falei. A infiltração articular é usada com os corticoides, né? Essa pode ser benéfica. Não o corticoide sistêmico, mas a infiltração das articulações, quando uma ou duas articulações estão mais gravemente inflamadas, pode dar um resultado bom. Pode ser úteis, né? Esses
infiltrações em articulações específicas. Para uveíte, essa inflamação no olho, os corticoides tópicos, né, colírios, eles funcionam bem, né, e resolvem. Caso se desenvolva uma artrite do quadril, a artroplastia às vezes é necessária, né? Quando destrói muito o quadril, é preciso então colocar uma prótese no quadril. Então, sobre espondilite, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.